continuar a nossa leitura, estamos na página 176. Em nossa linguagem, teríamos no primeiro período uma tendência sincrítica, pois tende a associar, e no segundo uma tendência diacrítica, pois tende a separar ainda mais. Dessa forma, não procedem as argumentações de muitos estetas, que procuram na arte primitiva das culturas justificação do abstratismo dos períodos de decadência, pois naquela o abstratismo é um vetor diferente. Então, se essa mania que os caras têm de achar que eles estão fazendo uma coisa que já foi feita antes, ora, pode haver uma analogia de períodos de decadência, né? Mas sempre há vetores diferentes, porque sempre há motivos diferentes para uma decadência. Assim, a arte abstrata dos nossos dias é um sinal de agravamento da crise, enquanto os períodos primitivos é um sinal de um anseio de vencer a crise pela síncrese, que ainda é crise, obviamente, né? Comparar aqui é considerar os resultados sem considerar os processos que são diferentes. É até uma manifestação da falta de espírito de sutileza, pois se não se é capaz de distinguir o que se diferencia, não se é capaz de ir além de uma visão superficial. Perfeito. Na arquitetura, o funcional, por exemplo, é abstratista, se apenas o considerarmos, desprezando outros valores estéticos, inclusive simbólicos. Que a obra arquitetônica seja funcional, nada a opor-se, porque sempre o pretendeu ser. Mas não deve ser esquecido que foi maior na arquitetura. Os grandes arquitetos modernos são precisamente aqueles que não esquecem tais aspectos. Se há uma tendência à simplificação, dada nossas condições históricas agravadas pela pressa, que surgem em certas fases dos períodos de decadência, não se pode, sem o perigo de cair numa arte superficial, deslembrar que outros valores devem estar presentes, embora em graus menores, mais condizentes com os esquemas atualizados de tais períodos. A crise instalada em todos os setores tende a agravar a crise de cada região e a estabelecer um clima crítico universal. A crise na economia agrava a crise na política, na moral e etc. Essas agravam aquela. Há assim uma cooperação destrutiva em tais períodos, o que facilmente é observável no nosso. Um exemplo. Você pega a noção de dinheiro. É que está muito relacionado não apenas à economia, mas também à ciência do direito, se assim podemos chamar, a ciência ou direito de ciência. O governo, o dinheiro só tem validade porque o governo assina o dinheiro. Poderia ser papel, plástico, cubinhos de madeira, ouro, moedas virtuais, mas tem assinatura de algum lugar, né? Tem assinatura de algum governo. Só que o governo é agente partífice da economia. O Banco Central tem funcionários que são pessoas brasileiras que trabalham nele. Ele paga conta de água, conta de luz, internet, ele compra material de escritório. Então ele participa da economia. Se o governo causa muito gasto, o governo ele não se banca, né? Se o governo tem muita falcatrua, como geralmente os estados nacionais costumam ter muita falcatrua, ele não se banca. No caso do Brasil, por exemplo, como é um estado filho da puta, um estado horrível, um dos piores da história humana, ele não se banca. E aí ele precisa forçar as pessoas a pagarem as suas despesas, sob a pena de colocar a pessoa na cadeia ou até matá-la, caso não a faça. Tá? E nem adianta falar pra mim que isso nunca aconteceu, é só estudar a história brasileira, tá? Estudar o tempo dos militares, estudar o tempo da República Oligárquica. Não me enche o saco, pelo amor de Deus, com coisa de conhecimento de ensino fundamental. Bom, aí vem a inflação, né? Porque o governo é endividado e não consegue se bancar. Ele é uma empresa que não funciona corretamente, então ele precisa sugar as outras empresas que funcionam corretamente. E quando há crítica, ele precisa lançar mão da censura, como está acontecendo agora, para que as pessoas não fiquem muito revoltadas e destruam essa empresa inoperante, ociosa e, como um parasita, nociva ao organismo da sociedade. Começa por uma crise econômica, mas é uma crise moral, né? Porque envolve a má conduta, porque o Estado não é abstrato, ele é composto por pessoas, e pessoas que têm um caráter muito ruim, né? Então envolve temas de moral. Aí esse Estado muito ferrado e muito inoperante cria sistemas centralizadores de educação, que são ruins também. Então aí você entra numa crise educacional. E assim vai, tá?
Bom, vamos continuar a leitura. E nada mais patente do que o manifestado individualmente pelos seres humanos. Uma rápida análise dentro de nós logo nos mostrará que desejamos vencer a crise, que o mundo seria melhor se houvesse maior unidade. No entanto, quando a nossa vontade se manifesta, queremos vencer a crise, procurando reunir, agregar pela síncrese. Logo, encontramos a resistência dos outros, como nós, desejam também vencê-la, e nós, por nossa vez, também resistimos. Pode-se acaso negar que há um desejo de concreção? Alguma vez tanto se falou em unidade, cooperação, apoio mútuo, do que nesses últimos séculos em que o homem mais se separa? E nenhum de nós sabe bem por que tais fatos se dão. Acusamos os outros de não quererem, como nós, o que queremos, a unificação humana, e os outros também nos acusam do mesmo defeito por sua vez. Apreciamos mal o modo de proceder dos outros, como os outros julgam mal o nosso. Mas a verdade é que não está apenas em nós a solução do problema diacrítico. Uma série de exemplos logo nos mostrará que procedem as nossas afirmativas. Como se consegue uma unidade entre os homens, uma unidade que perdure? Basta apenas aproximá-los? Não é necessário que algo que os ultrapasse, algo de uma espécie superior que os unifique? Basta apenas que se agreguem uns aos outros? É preciso um bem comum para que o homem se unam fusionalmente. Do contrário, temos apenas um agregado mecânico que perdura por pouco tempo. O Estado moderno não pretende realizar essa unidade? Mas que métodos usa, senão os coativos? Busca-se o ecumênico, universal pela coação. Não é mais o consensus, senão instamentos sociais, que por sua vez se mantêm separados uns dos outros. Uma unidade de classe, por exemplo, já é uma síncrese que cria uma diácrise maior. À proporção que as classes se unem através dos indivíduos, elas se separam como classes. E a unidade interna é imposta quase sempre pela coação, quer pela sanção moral, quer pela violência. E, no entanto, todos desejariam que não fosse assim, mas cada um, por sua vez, contribui para separar. Como se pode prescrever uma terapêutica da crise, sem que primeiramente se tome consciência da síncrese e diácrise que vivemos? Como pode alguém vencer suas deficiências antes de saber que as tem? Uma tomada de consciência da crise é o que primeiro se impõe. Portanto, em vez de apelar para falsos otimismos, que seriam negativos da realidade, é preferível que enfrentemos conscientemente. Que cada um tenha consciência de que está em crise, que é um fator por sua vez dela. Essa não depende apenas dos fatores emergentes, mas destes agravados pela ação dos predisponentes. Na esquemática de nossa cultura, há uma série de crenças que não temos mais. O que for para nós axiomático é hoje problemático. Para muitos até falso, totalmente falso. Não vivemos mais na religiosidade dos primeiros dias do cristianismo, e muitas das nossas esperanças em alguns já se desvaneceram. Não quer isso dizer que haja propriamente erro nas afirmativas passadas. O que apenas há é não ressoarem mais no comum dos homens, porque perderam aos seus olhos muito de sua realidade, sem que a tenham perdido em si mesmos. Quando vemos tentativa de fazer reviver sentimentos ou crenças passadas, logo se torna patente a inutilidade de tais esforços. Então não quer dizer que o homem não crerá mais, mas apenas que este homem não pode crer mais, ou pelo menos no que os seus antepassados acreditavam. Pode hoje aquela crença parecer-lhe ingênua, mas também não suporta mais a sua descrença. Não pode crer e também não pode não crer. É aqui, repetimos, que está o aspecto dramático de sua situação. Por isso inventa novas crenças, não no transcendente, mas no imanente. O surto de certas posições semi-religiosas, com revivescência de crenças populares, tende ao imanente, não para o transcendente, que está além de nós, está apenas além do homem, especificamente considerado, ou até no próprio homem, no que lhe é desconhecido. Os poderes que se procuram conjurar são deste mundo, e o humano permanece neste mundo, mesmo que não tenha ele de espiritual, que ainda é manifestável do modo corpóreo. As crenças que encontramos em gestação e desenvolvimento nas vastas camadas humanas não são, porém, o índice de algo ascensional. Elas quase todas são normais nos períodos críticos de decadência das culturas e apontam um fato. O homem não pode mais crer no transcendental, mas também não pode permanecer na descrença, e por isso procura uma conciliação entre o ímpeto de crer e a falta de ressonância das crenças antigas, criando formas híbridas, viciosas sem dúvidas, que não resolvem sua crise, mas ao contrário agravam-se ainda muito mais. É muito comum encontrar esses budismo light, né? Esses satanismos materialistas, crenças em deuses astronautas, né?
Aparece até essas coisas em comunidades ateístas, né? Que não eram nem para estar pensando nisso, mas pensam porque é um ímpeto de querer respostas. Mas, considerando superior a tudo aquilo que foi construído pela humanidade nos últimos milênios, e ao mesmo tempo ainda sendo um ser humano, humano, demasiado humano, nasce essas ideias tortas, né? Isso aí acontece bastante, vocês devem conhecer até mais exemplos do que eu. Pode-se ver ainda que nessas crenças o ímpeto cristão é patente. Não podem elas afastar-se da ética do cristianismo e desejam incorporar-se no campo universal daquela crença, mas restringindo-se a uma região, a do imanente. No entanto, há em tudo isso uma preparação de retorno ao materialismo desenfreado. Tais revivescências que se apregou de cientistas e não religiosas são ainda símbolos de um desejo religioso evidente. Eles preparam, quer pensem ou não, o caminho de um advento de grandes religiões transcendentalistas. Não há, portanto, motivo de desespero para muitos crentes, pois tais movimentos não destruirão os avatares religiosos que devolverão outra vez, e com o ímpeto que a história sempre registrou. Mas tal visão, para muitos otimistas, não nos deve afastar os olhos da realidade crítica em que vivemos, pois do contrário estaremos colaborando para perdurar a grande impossibilidade do homem atual, a de não crer mais. Observe-se ainda outros fatos. Procura-se no movimento socialista o que há ainda na religiosidade. O amor pregado em favor de afins ainda está acompanhado do ódio aos adversários. Isso é muito comum no movimento comunista, muito, sempre assim. O ódio dos oprimidos é moralmente superior à sacanagem dos opressores. Sempre é assim. Mas há socialistas que desejam só o amor. Aqui ele está puxando sardinha para o anarquismo prodoniano. E nenhum socialista sincero pode negar que esse é o seu desejo. São as circunstâncias históricas que obstaculizam as atualizações desse amor, mas inegavelmente ele está sempre presente nos seus corações, apesar dos fatos de sua conduta favorecerem uma interpretação diferente. Há ressentidos, odientos entre eles, mas há ainda muito amor, e esse amor há de dar bons frutos, apesar de muitos duvidarem. Há ainda em todos os setores, ao lado da crise que domina, semente de uma vitória e a promessa de um equilíbrio que poderão vir muito mais cedo do que se espera. Retornemos aos nossos passos. Não cabe desesperar, porque há ainda indícios de um melhor caminho. Ele existe. Cabe-nos procurá-lo. A universalização coativa que procura realizar o Estado, ou as doutrinas totalistas e as totalitárias de nossa época, tem uma correspondência muito tênue com o movimento ecumênico, que surge na formação de culturas através das formas religiosas. O cátalon universal, a universalização desejada pelo cristianismo, que deveria realizar com os homens um só rebanho e um só pastor, Cristo, empolgou o mundo ocidental. Hoje busca-se também esse cátalon, através da universalização coativa moral violenta, das ideias ou do Estado, sem que se possa, na verdade, obter o mesmo poder de unificação que o cristianismo realizou. Pela simples razão de que, neste, havia um tender para o transcendental, e a unidade tensional da sociedade humana ocidental realizava-se pela atualização de uma espécie superior, enquanto nos movimentos modernos a atualização apenas de uma espécie imanente, que é a congregação das partes mecanicamente dispostas, que oferece uma unidade precária, como vive no fascismo e em outros movimentos do nosso dia. Portanto, o caminho seguido pela síntese até agora usado não oferece solução perenes, de per e anus, através dos anos, mas apenas movimentos intensamente fortes, porém de rápida duração. Basta que passemos os olhos pela história dos movimentos sociais, das diversas crenças religiosas surgidas nesses 2 últimos séculos, para sentirmos de modo evidente a fraqueza de tais soluções, que são eminentemente sincríticas. Uma solução dentro da imanência será sempre frágil, mesmo quando assistida de uma dose mística poderosa, pois é preciso que se considerem bem os aspectos que esta apresenta. Podemos dizer que há sempre uma mística social, quando os homens aceitam o mesmo símbolo, em cujo simbolizado, isto é, no seu referido, eles comungam. A mística hitlerista fundava-se na comunhão aceita e vivida pelo povo alemão da superioridade da raça germânica. O hitlerismo, de qualquer modo, usando seus símbolos, tocava fundo na alma dos alemães. Se como símbolo pereceu, o conteúdo místico não desapareceu daquele povo, e o movimento atual que se verifica na Alemanha, que busca realizar cada vez mais melhor, é ainda mais um modal afirmativo da superioridade racial. Ninguém com sã justiça pode negar aos alemães e aos seus ideais, e é preferível que o conteúdo místico tome o rumo atual, do que reviverem outra vez manifestações guerreiras do germanismo, que na verdade são
não se pode atribuir apenas a essa emergência, mas também ao agravamento que a predisponência contribui, pois a Alemanha foi um país que chegou tarde e encontrou o mundo já dividido em zonas de influência pelos imperialistas do século XVIII, XIX e XX. Não compreender esse sentido mais profundo do movimento hitlerista e apenas considerá-lo do ângulo da predisponência, como poderiam fazer materialistas históricos, é uma manifestação não dialética de uma visão também não dialética do processo histórico da Alemanha. Já o fascismo italiano não tinha esse conteúdo místico. Isso aí é um negócio comum, tá? Porque o imperialismo, o colonialismo, implica teorias racistas, tá? Isso não faz sentido. É óbvio. Se você pegar, sei lá, 500 ingleses e colocarem num país da África para mandar em milhões de africanos, é óbvio que esses ingleses estão achando que são superiores aos milhões de africanos. Você tá entendendo? O movimento antirracista é a mesma coisa, tá? Quando o negro pode afirmar sua identidade de negritude, mas é considerado crime o branco que faz a afirmação de sua branquitude, é óbvio que o movimento antirracista considera os negros moralmente superiores aos branquelos. Tá bom? É uma coisa assim, sempre vai ter, qualquer livro, qualquer assunto que envolva colonialismo, imperialismo, vai ter que estudar teoria racial. Não vai ter jeito. Tá? Não compreender esse sentido mais profundo do movimento hitlerista é apenas considerar... tá, isso aqui já li. Já o fascismo italiano não tinha esse conteúdo místico e por isso não conseguia levar o povo italiano a uma atitude tão enérgica como a que se manifestou no povo alemão, pois a ressonância era muito menor do que aquele. Aqui eu discordo um pouco do Mário. Por quê? Quando você pega o simbolismo fascista, é sempre uma relação intensa com o Império Romano, né? Por quê? Porque os italianos, né? Eu nunca tive oportunidade de ir em Roma, mas eu conheço gente que foi. Os italianos têm muita dificuldade de fugir do passado do seu grandioso império, né? Roma não tem metrô, porque qualquer buraco que você cave em Roma, você acha algum artefato e vira sítio arqueológico. Você tá entendendo? Assim, é tudo remontado ao passado. Roma inteira, o pessoal visita Roma para ver o Vaticano, o pessoal visita Roma para ver as antigas estruturas, o Coliseu e tal. Então, assim, Roma o povo italiano não consegue fugir de Roma, do passado de Roma, da grandiosa história de Roma, entende? Então havia simbolismo no fascismo. Pode ser, como de fato foi, realmente menos profundo e duradouro do que o simbolismo nazista. Mas não quer dizer que não existiu. Continuando. O cristianismo, em sua forma primitiva, ressoou no Ocidente, onde tomou formas e aspectos de variância histórica dessa região do mundo, porque no Império Romano já se manifestava o cansaço de não crer. O surto de diversas crenças populares dos cultos estranhos trazidos para Roma predispunha a emergência de uma religiosidade que o cristianismo consubstanciou. Dessa forma, uma vitória sobre a crise não pode realizar-se dentro do campo da síncrese, porque é mecânica, mas de uma união que só transcendentalmente se pode obter, ou seja, pela atuação de uma forma que corresponda aos mais profundos conteúdos da alma humana. As soluções políticas ou apenas filosóficas não abrirão caminho para um novo ressurgir, mas não se pode negar que cooperam predisponentemente para o surto do que é mais profundo. Uma vitória sobre a crise só pode dar-se para o homem quando ele realiza o transcendental, quando ele acha, e enquanto não achar, permanecerá de qualquer forma imerso na crise, apesar das universidades coativas que são apenas síncreses que não resolvem os problemas e preparam de qualquer forma o agravamento posterior. Não se encontrará nenhuma solução se considerarmos todo apenas uma soma das partes. É preciso compreender o todo como uma transcendência das partes, que o múltiplo se reúne no um, pela síntese de dois extremos de ser, em suas modalidades arquétipicas. Aqui é Platão, tá? Aqui com certeza é Platão. A harmonização entre o múltiplo e o um, ideal máximo da filosofia, é preciso ser realizado, não só no campo da especulação, mas também no campo concreto da vida social. Este é um ideal de concreção. Resta saber apenas se podemos alimentar esse ideal e se há possibilidade de realizar essa concreção. Uma vitória sobre a crise se atingir este ponto eminentemente. E não desejaríamos encerrar nosso trabalho sem oferecer um panorama dessas possibilidades, embora em linhas gerais, pois aqui palmilhamos um terreno tão vasto que encerra todo o programa de atividades futuras. Verdadeiro ideal para uma vida.
Tá aí, o livro acabou, tá? O livro acabou. Agora tem apêndices, tá? São 4 apêndices, eu vou ler também, obviamente. São as estruturas tensionais, então tem adição e estrutura, transcendência e imanência, crítica da teoria estruturalista e onde os destinos humanos podem encontrar-se. Tá? Nós vamos lê-los também para fazer uma leitura completa do livro, mas assim, o Filosofia da Crise acabou aqui, acabou hoje. A gente vai dar continuidade nisso aí, porque tem mais capítulos. Mas o argumento do Mário é basicamente esse.